Bom dia a todos e a todas. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre neuroradiologia. Claro que é uma aula voltada para a terapia intensiva, né? Tem muita coisa que a gente tem ainda para saber e para estudar sobre neuroradiologia, mas pelo menos um apanhado geral do que todo médico intensivista deveria saber sobre neuroimagem. Então, para a gente começar a aula, a gente vai mostrar, né, que para a gente ver um exame de imagem, a gente precisa dividir em planos, né? Como que a gente vê? Então, o mais comum da gente ver essa primeira imagem aqui, né, que é o plano axial, é como se a gente cortasse, né, o cérebro em fatias, né, de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo da forma que a gente vai estar olhando, né? A gente tem essa segunda imagem aqui, que a gente vai ter um corte coronal, então a gente vai estar cortando, né, no meio, né, dividindo o cérebro em região anterior e região posterior, e a gente vai ter o corte sagital, que aí a gente vai estar dividindo também o cérebro no meio, mas aí em região lateral, né, então direita e esquerda. Então, por que no exame de imagem, tanto na tomografia quanto na ressonância, o nosso lado direito é o esquerdo do paciente? Então, é como se a gente estivesse aqui, onde estão as luvinhas, né? A gente está fazendo o exame de imagem. O paciente está com os pés voltados para nós. Então, como a gente vê na imagem, né, o nosso lado direito, né, de quem está fazendo a imagem, é o esquerdo do paciente. Então, por isso o exame de imagem tem essa mudança na hora que a gente vai avaliar. Isso é muito importante para a gente não fazer confusão, né, de lados de hemisférios cerebrais. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho de anatomia, né, que é importante a gente saber quais estruturas que são mais importantes que a gente precisa lembrar e reconhecer, tanto na tomografia quanto na ressonância. E aí depois a gente vai falar um pouquinho das patologias, tá? Então, aqui a gente tem uma tomografia de crânio, a gente vai ter essa parte mais hiperdensa, mais esbranquiçada, que é a calota craniana, que é a porção óssea, né? O cálcio, ele acaba se corando muito mais, ele por isso fica mais intenso na tomografia. Aqui a gente consegue ver, né, os ventrículos preenchidos de líquor, né? Aqui a imagem a gente não vê ele inteiro, mas a gente consegue ver os ventrículos. A gente consegue ver também aqui, mais nessa regiãozinha onde eu estou. A gente vê o corpo caloso, a gente consegue ver aqui os núcleos lentiformes, aqui o tálamo, né? Às vezes o paciente tem, por exemplo, um AVE hemorrágico, e é por uma hipertensão. Então, às vezes, a gente, dependendo da localização, ali a gente consegue caracterizar, não, é mais por hipertensão ou não. Está fora do local que deveria ser. Então, a gente vai investigar outras causas, né? A gente consegue ver nessa outra imagem aqui, as cisternas basais. E nas cisternas basais é onde vai passar o polígono de Willis, que a gente conhece lá desde a neuroanatomia da faculdade, né? Que é esse daqui, de cima, da imagem acima, que a gente vê, então, a artéria basilar, né, a cerebral posterior, a gente tem a anterior, a comunicante posterior, e a artéria cerebral média, né, que ela dá a irrigação de parte do nosso parênquima cerebral, né, e dependendo da localização dela, de qual porção dela é acometida, a gente vai ter diferentes déficits neurológicos, né. Aqui a gente vai conseguir ver um pouquinho dos cornos occipitais, do ventrículo lateral, né? E aí a gente consegue ver aqui que parece um Mickeyzinho, né? Um mesencéfalo. Aqui a gente consegue ver o globo ocular também. E nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver a ponte, aqui a gente consegue ver o quarto ventrículo, e a gente consegue ver o cerebelo. Nessas outras fatias, então, o que a gente consegue ver aqui? Aqui a gente consegue ver a artéria cerebral média, né? Nas suas três porções, né? M1, a M2, que é essa que sobe e desce um pouquinho, e M3, né? Quando a gente faz uma tomografia de crânio, normalmente a gente não acaba visualizando, né, os vasos. Quando a gente faz uma tomografia com contraste, a gente acaba visualizando melhor os vasos, né? Aqui a gente consegue ver seio sagital superior, esse mais cinzinho aqui por cima, seio sagital inferior, o seio reto, a gente vê aqui a veia de Galeno, e essas estruturas, né, como eu comentei antes, elas não se coram normalmente
se não tiver um contraste, né, numa situação fisiológica. Se eu tiver, né, por exemplo, um pedaço da artéria cerebral média, né, que ela está corada, e o paciente não tem o contraste, então isso me mostra que tem uma trombose, né, então isso me mostra que tem uma patologia. Se eu tenho, por exemplo, eu consigo realçar os seios, né, o seio sagital superior, o inferior, o reto, numa tomografia não contrastada, me diz que pode ter uma trombose nesse seio também. Então, às vezes, a paciente vem, é uma mulher jovem, com uma história de cefaleia, e usa anticoncepcional. Então, a gente vai acabar pensando num diagnóstico de trombose de seio venoso, né, pensando, né, na clínica e a gente olhando também o exame de imagem. Aqui a gente consegue ver de novo, então, a cerebral média, né, que a gente não consegue ver todas as porções dela. Aqui a gente consegue ver bem o núcleo lentiforme, que ele, se tiver uma isquemia, então a gente vai ver ele mais denso, né? Então ele vai ficar mais acinzentado. E aqui a gente tem o seio sagital superior. Aqui a gente tem algumas outras imagens, né? Então aqui a gente consegue ver os seios paranasais, né? Com o limite ósseo. Então o osso na tomografia é branco por causa do cálcio. E o ar, ele fica preto, né? Aqui a gente consegue ver que tem um nível hidroaéreo ali. Então, às vezes, é um paciente que veio com uma cefaleia frontal, com febre, né, com tosse. A gente pode pensar que o paciente tem uma sinusite olhando esse exame de imagem. Claro que o diagnóstico de sinusite é um diagnóstico clínico, às vezes não precisa fazer um exame de imagem, mas é um achado que a gente pode ter na tomografia, né? Normalmente, é para eles serem aqui, né, assim, pretinhos, sem nada de líquido dentro, né? Aqui a gente consegue ver, então, o globo ocular, aqui a gente tem as células esfenoidais, formando os seios, etimoidais, formando o seio etimoidal, e aqui atrás o seio esfenoidal, tá? E aqui a gente consegue ver a calota craniana, que ela é mais importante da gente avaliar um paciente que sofreu um trauma, né, um traumatismo crânioencefálico, da gente procurar alguma fratura, né? Às vezes, olhando a fratura, a gente já começa a pensar o que o paciente pode ter. Então, o paciente, às vezes, bateu a região temporal, a gente pode já pensar que pode ter lesão de artéria cerebral média, o paciente pode ter feito um hematoma extradural. Então, a gente começa a abrir nosso leque de possibilidades diagnósticas. Então, falando um pouquinho das lesões. Então, as lesões, elas podem ser espontaneamente hiperdensas, que são essas três que a gente consegue ver, né? Um sangramento, a gente consegue ver bem, ele acaba ficando mais denso, mais hiperdenso, mais hiperintenso, né? As calcificações, como, né, como na neurotoxoplasmose, por exemplo, a gente consegue ver o cálcio. Nessa imagem não está tão boa, mas normalmente o cálcio ele fica muito mais denso do que o sangue, né? A gente consegue ver muito melhor, né? E aqui a gente consegue ver uma tomografia com contraste, né, com realce das artérias, né, dos vasos sanguíneos, né. Quando a gente tem, como a gente comentou antes, uma situação em que a gente não tem o contraste, a gente vê um seio sagital, ou a gente vê uma veia, uma artéria ali que não era para a gente estar vendo em situações fisiológicas, a gente tem que pensar que ele tem talvez uma lesão de barreira hematoencefálica. E aquele contraste que ele é injetado numa veia, ele teria que estar circulando no sistema venoso, ele extravasou para o parênquima. Por que ele extravasou para o parênquima? Porque provavelmente tem alguma quebra da barreira hematoencefálica, o paciente tem alguma patologia intracerebral, né? A gente tem as lesões expansivas e as lesões retráteis, né? As lesões expansivas, como a gente vê nessa primeira imagem, é mais que a gente vê de questões agudas, né? A gente acaba vendo um desvio de linha média, a gente vê aqui, né? Então, a gente centra, né? A gente consegue calcular o desvio de linha média, a gente vê que tem compressão dos ventrículos, né? Então, aqui seria uma lesão expansiva. E aqui a gente tem uma lesão retrátil, então é só para a gente, para a gente entender, né? Então, por exemplo, o paciente teve um AVE, né? Isquêmico, teve necrose daquelas células que estão ali, e com o passar do tempo vai fazendo uma cicatriz, né, uma fibrose, e essa parte do parênquima vai reduzindo de tamanho e acaba puxando o ventrículo ipsilateral. Então, a gente consegue ver que o ventrículo aqui está aumentado em relação ao outro lado,
né? Então, porque realmente essa área retrátil, ela puxa, e a gente acaba vendo mais, às vezes, os sulcos, os giros, a porção do ventrículo, ele fica maior. A gente tem as herniações, né? Que clinicamente, né, o paciente pode ter vários sintomas, né? Mas ele, às vezes, vai ficar lisocólico, a gente vai ter né, outras alterações. E a gente tem vários tipos de hérnia, né? A gente tem hérnia do cíngulo, né, transtentorial, a hérnia de uncus, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque ela pode fazer, né, o paciente pode evoluir para morte encefálica por causa disso, né? Hérnia tonsilar, transtentorial, então existem vários tipos. E aí a gente vai ver uma tomografia com e sem contraste. Aqui eu não sei se eu consigo clicar. É um vídeo. Ixi, como é que eu clico? Aí é para dar. O problema é que a galera de casa não vai conseguir ver. Aqui a gente parece que vai. Então a gente consegue ver. Aqui acho que a galera de casa não vai conseguir ver. Mas a tomografia a gente vê que o parênquima é mais acinzentado, né? A gente vê que não tem realce de nenhuma estrutura intracraniana, a gente não tem realce de veia, de artéria, né? A gente não tem realce de seio, né? Até porque não é para ter mesmo, né? Numa situação fisiológica. E a gente, olhando a outra imagem, a lateral, a gente consegue ver, então, o real é uma tomografia com contraste. Como é que eu vou saber que é com contraste? Você vai ter realce dos vasos, dos seios, e ele é um realce bilateral. A gente vê a cerebral média de um lado, a gente vê do outro. Né? Então, às vezes a gente vai ficar em dúvida, mas será que é uma tomografia sem contraste? O paciente tem uma patologia? Ou uma tomografia com contraste? Você normalmente vai dar dos dois lados para ver. Né? Então, aqui, nessa imagem, a gente vê que tem a cerebral média em ambos os lados. Então, a gente consegue ter uma noção que isso, mais provavelmente, é algo com contraste, né? Se a gente visse só de um lado, a gente ia pensar em alguma patologia. Deixa eu colocar o computador de novo. A ressonância, então, que é algo mais complicado e que a gente acaba tendo um pouco mais de familiaridade, né? Então, existem várias ponderações de ressonância magnética, né? Então, a gente tem T1, T2, flare, difusão e mapa ABC, e a gente vai falar um pouquinho mais em cada slide para frente. Então, a gente começar, tá? Então, T1, né, a primeira ponderação que a gente vai ter de ressonância de crânio. E o que a gente tem que ter em mente? A água na tomografia em T1, na ressonância, desculpa, em T1, ela vai ficar preta. Então, a gente consegue ver que o líquor fica preto, né? O líquor que fica entre os sulcos ali, ele vai ficar preto também, né? Então, a gente tem que ter isso em mente e que a substância branca, ela é branca em T1. A substância cinzenta, ela é cinzenta em T1, tá? Aqui a gente consegue ver da mesma forma, então a gente tem que, algo que a gente tem que gravar, né? Que a água, ela fica preta em T1, ao contrário de T2, né? Que a água fica branca. A água, o líquor, a água patológica de um edema, por exemplo, fica preta, fica branca em T2. Então, a gente consegue ver aqui o líquor, os sucos, a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Aqui a gente consegue ver os músculos extrínsecos, ali a gente consegue ver o globo ocular, tudo que tem água a gente consegue ver melhor. E aqui a gente vai ter uma diferença, porque a substância branca ela já não vai mais ser branca, ela vai ser mais escura. E a substância cinzenta continua cinzenta. Por que a substância branca não é mais branca? Porque o que compõe a substância branca? Principalmente a parte dos neurônios, a bainha de mielina. E a bainha de mielina ela é composta de gordura, né? E a gordura é algo hidrofóbico. Então, ele vai ter aversão à água. Então, por isso, eu não vou ter aqui branco mais, né? Assim como em T1 a gente vê a porção branca mais branca, porque o líquido, ele se cora de preto. Então, por isso a gente vê essa diferença, né? Então, por exemplo, o paciente tem, às vezes, uma doença desmielinizante. Aqui em T2, a gente ia conseguir ver vários pontinhos e várias partes
esbranquiçadas. Por quê? Eu perdi a mielina daquela parte. Eu perdi, né, a gordura, né, da bainha de mielina. Então, ela está desmielinizada, ela não é mais tão hidrofóbica, eu vou conseguir ver mais o líquido ali dentro. Então, a gente vai conseguir diferenciar bem em relação a isso. Então, aqui é uma imagem comparando T1 e T2, para a gente ver, né? Ali no slide ela ficou um pouquinho escuro, mas aqui, para a galera de casa, no notebook, dá para ver bem. Então, a gente vê que a substância branca em T1 fica branco, a substância cinzenta fica cinzenta, e os líquidos, né, o líquor, eles ficam todos cobertos em preto. Já em T2 é o contrário, né? A gente vai ter tudo que tem água vai ficar branco, e a substância branca e a cinzenta, elas vão mudar de cor, né? Principalmente a branca, que não vai ser branca mais, ela vai ficar mais escura. A gente tem também a tomografia e a ponderação em T1 com contraste, né? O contraste da ressonância é o gadolínio, e o contraste ele vai brilhar na tomografia. Então, a gente consegue ver aqui uma imagem de T1, que a gente estava olhando antes, e aqui em T1 com contraste, a gente consegue ver o realce dos vasos, dos sulcos, aqui do plexo coroide, a gente consegue ver, né? Então, para a gente conseguir diferenciar, porque em T1 a gente pode ter esse efeito com e sem contraste, assim como uma tomografia de crânio. Aqui a gente tem uma outra modalidade, né, de T1, que é o T1 Fat Set, que a gente retira a gordura. Então, o que acontece? O que brilha em T1? Então, aqui esse T1 não tem contraste, né? O que vai brilhar? Então, gordura vai brilhar, sangue na fase aguda vai brilhar, melanina vai brilhar. Então, por exemplo, o paciente tem uma metástase de um melanoma. Claro que normalmente a gente vê vários focos, não um só, mas a gente conseguiria visualizar ele mais hiperdenso, mais hiperintenso, né? Um cisto com alto conteúdo proteico, né? E aqui você tira, né, essa porção ali e você vê que ela continua, a imagem continua. Então, isso aqui a gente vê que é um lipoma, né, de corpo caloso. E o flare, tá? Então, que a galera confunde bastante o flare, né? Então, assim, o flare nada mais é do que um T2. A gente pode olhar, ele é igual. Só lá, tá, Luísa, mas o ventrículo tá diferente, né? O flare é a mesma imagem de T2, mas com a gente tem a redução, a gente tem a subtração do líquor. Então, se você for olhar uma tomografia, uma ressonância, e não sabe qual é a ponderação, e você viu que tem os ventrículos pretos, a gente vai olhar para o parênquima. O parênquima branco é branco, cinza é cinza, é T1. Se está ao contrário, é um flare, tá? E se a gente vê um ventrículo branco, aí é T2, não tem muitas dúvidas sobre isso, né? Mas então, para a gente gravar, o flare é nada mais do que um T2 e a gente removeu o líquor. Por quê? A gente vai ver nas próximas imagens que a gente consegue realçar muitas imagens, tá? O flare, ele potencializa a água patológica. Então, presente em tumor, em processo inflamatório, infeccioso, em desmielinização, né? E normalmente, os radiologistas, a primeira imagem que eles acabam observando na ressonância é o flare. Porque ela, na maioria das imagens, a gente vai conseguir ver ela. Alguma lesão, a gente vai conseguir ver nela. Então, aqui para a gente entender isso, tá? Então, vamos passo a passo, né? A gente olhou aqui o líquor. Que cor que é o líquor? Branco. A única ponderação que o líquor é branco é em T2. Ok, essa imagem para mim é T2. Tá, e essa daqui, ela é um T1 ou ela é um flare? Porque o líquor tá preto, né? Mas a gente vê que a substância branca e cinzenta, elas não estão como elas são em T1, né? Não, o branco não é branco e o cinza não é cinza. Então, a gente vê que aqui em T2 parece que tem uma imagem, mas a gente não tem certeza que essa imagem existe, até porque a gente tem líquor ali que está atrapalhando a visualização. Quando a gente apaga esse líquor, olha aqui como dá para ver muito bem a imagem. Então, ele acaba facilitando muito na visualização dessas alterações. A gente tem essa outra imagem aqui, a mesma coisa, em T2,
com o líquor ali, digamos, atrapalhando a visualização, né, das estruturas patológicas que a gente está procurando, e aqui a gente consegue ver super bem. Então, é um T2 igual, a gente tirou o líquor e olha como a gente consegue ver. Aqui a gente até conseguiria ver, mas ele é mais confundidor, ele é mais difícil de visualizar. Aqui fica bem escancarado, né? E a gente tem outras ponderações, né, que são também mais complicadinhas, que é o DWY e o ADC. Né? O DWY é a difusão, né, e o ADC, na verdade, eles são a mesma coisa. É como se o que você visse no DWY na difusão, você teria que ver no ADC. Né? A prova dos 9 você tira, digamos assim. Se você tem uma lesão, né, que você consegue ver na difusão, você tem que ver na ADC. Só que ela vai ficar ao contrário. O que a gente vê branco, né, no DWY, a gente vai ver em preto no ADC. Então, assim, a gente, quando tem alguma estrutura com água, né, na ressonância, a gente vai ver hiperintenso, hiperdenso. No DWY, a gente vai falar que tem uma restrição de difusão. Então, o que é isso? A água que está ali, ela está restrita, ela não consegue ficar livre. Mas por que ela está restrita? Porque eu tenho uma isquemia, ou eu tenho um tumor, ou eu tenho uma hemorragia. Então, a gente consegue visualizar bem ela. Nas próximas imagens, a gente vai conseguir ver. E aí, mas aí, parece realmente um AVE isquêmico, eu consigo ver ali, mas em ADC não tem nada. Então, a gente acaba descartando essa hipótese. Se o ADC não demonstra essa imagem, né, essa prova, não tira essa prova dos 9 para a gente, então, provavelmente, aquilo ali não é um problema de difusão, não é um problema, né, de restrição ali, e aí o paciente provavelmente não tem essa alteração, é alguma outra coisa que está tendo algum artefato. Então, a gente tem aqui uma sequência de imagens, tá? Então, aqui a gente tem T1, não dá para ver tão bem, né? Então, vamos novamente, insistentemente, para ninguém esquecer. Então, o líquor preto, substância branca é branca, substância cinzenta é cinzenta. A gente consegue ver aqui um pouquinho de compressão do ventrículo, né? Pouca coisa a gente não consegue ver uma grande massa aqui nesse momento. Vamos para T2? Vamos para T2. Em T2, então, a gente consegue ver, né? Então, a água vai ficar branca, né? Então, a gente vê que é T2. Aqui a gente já consegue ver que tem um pouquinho mais, uma lesão que dá para ver um pouquinho melhor do que em T1. Vamos para o flare? Vamos apagar esse líquor? Apagamos esse líquor. E aí, agora dá para ver muito bem, né? Não tem sombra de dúvidas que tem uma lesão. Tá, mas isso aqui é o quê? É um AVC? O que está acontecendo? Então, vamos fazer DWY. Vamos ver se tem restrição de difusão. Sim, tem restrição. Aquela água não consegue, está restrita, ela não consegue ficar livre, né? Provavelmente, nesse caso, aparece um AVE isquêmico, né? Tá, e para a gente tirar a prova dos 9 se realmente isso é um AVE isquêmico, eu vou olhar o ADC. E no ADC, se for isquêmico, eu teria que ver uma imagem preta no lugar de branco. E eu vi a imagem preta. Então, sim, isso realmente é um AVE isquêmico. Saindo da ressonância, a gente vai falar um pouquinho só de edema vasogênico e edema citotóxico para a gente entender e depois a gente vai entrar nas patologias, tá? Então, o edema vasogênico é quando a gente tem perda dessas junções, essas finas junções, né, aqui dos capilares, né, do endotélio. Então, a gente vai ter um extravasamento de líquido por aqui. E o que acontece? Quais situações que fazem um edema vasogênico? Então, por exemplo, o tumor. Então, por que um tumor do sistema nervoso central, a gente acaba usando o corticoide? Porque o corticoide acaba ajudando, né, a juntar essas fenestras ali, a grudar elas melhor e diminuir o edema. Um AVC, por exemplo, ele vai ser um edema citotóxico, que é algo dentro da célula, né? Então, um problema celular. Então, normalmente a gente tem o sódio, né? Ele é mais extracelular, o potássio mais intracelular. Quando a gente tem um problema na bomba de sódio e potássio, o sódio acaba ficando dentro da célula e o potássio para fora. O sódio ficando dentro da célula, ele vai reter líquido e a gente vai ter o edema, né? Então, no edema citotóxico, não tem nem cabimento a gente fazer
um corticoide, né? Porque o corticoide não vai ajudar na bomba aí de sódio e potássio. Ele vai ajudar na adesão, né? Mas não em relação a isso. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho das patologias. Então, a gente tem as hemorragias, que elas podem ser tanto dentro do parênquima quanto fora do parênquima. A gente tem as dentro do parênquima, as hipertensivas, né, normalmente decorrentes de microaneurismas de Charcot-Bouchard, e dependendo da localização, a gente interpreta. Não, esse AVE isquêmico é de uma etiologia de padrão hipertensivo, né? Então, quando a gente vê em núcleos da base, quando a gente vê em ponte, quando a gente vê em cerebelo. Agora, não. O paciente é um velhinho, é um idosinho, e ele teve um AVE hemorrágico, mas ele não é hipertenso. A gente vai pensar mais numa angiopatia amiloide. E a localização, normalmente, desse AVE, ele é mais lobar. Pode ser um aneurisma que rompeu, às vezes a trombose venosa ela acaba fazendo uma hemorragia consequente, uma má formação arteriovenosa, então, às vezes, um paciente jovem, né, veio com uma cefaleia, e a gente vê uma alteração. A gente não vai pensar que é hipertensivo se o paciente não tem nenhuma comorbidade. O paciente tem 20 anos, eu vou pensar numa angiopatia amiloide? Não, com tanta frequência. Então, a gente acaba pensando mais numa MAVE, né, num tumor, ou às vezes num trauma, né? E a gente tem as hemorragias fora do parênquima, né, que elas vão ser extradural, subdural, subaracnoide e intraventricular. Então, aqui a gente consegue ver um sangramento, né, dentro do parênquima cerebral, mas é um sangramento em bolinha. A gente vê que ele é muito bem delimitado. Então, nessas situações, a gente sempre tem que pensar num tumor ou numa metástase, quando esse sangue ele é muito bem organizado, os limites são muito bem definidos, tá? Uma malformação arteriovenosa, então a gente consegue ver, e aqui a gente vê um pontinho, que é o cálcio, tá? É um flebólito, então paciente jovem que tem uma malformação arteriovenosa, normalmente a gente vê, né, dessa forma. Se a gente fizer uma angiotomografia, a gente vai ver muito melhor, mas, né, a gente conseguiria já ter uma noção do que está acontecendo, né, para a gente até pensar no tratamento desse paciente. O AVE hemorrágico, então, e as suas localizações, né, pode ser, então, em gânglios da base, pode ser, então, no tálamo, pode ser em região lobar, né? Normalmente aqui é de angiopatia amiloide mesmo, ponte também, cerebelo, né? Às vezes a gente tem um AVE com localização talâmica e um hemoventrículo, que normalmente é decorrente de hipertensão também, tá? E aí a gente tem os sangramentos extraaxiais, né? A gente consegue ver uma hemorragia extradural, um hematoma, desculpa, extradural, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhes, em subdural e o subaracnoide, tá? Então, começando pela hemorragia subaracnoide, né? Então, a principal causa, né, decorrente dela é um aneurisma que rompeu, né? Mas pode ser também algo traumático, mas é alguma coisa que a gente consegue ver a tomografia, ela não tem contraste, mas por que está realçando tudo isso aqui? Né? Então, isso aqui é uma hemorragia subaracnoide. Aqui a gente consegue ver os sulcos das cisternas, aqui a gente consegue ver um hemoventrículo, né? Então, ele acaba corando mais os sulcos, fissuras e cisternas numa tomografia de crânio sem contraste. A gente tem algumas escalas para a gente avaliar a hemorragia subaracnoide. Clinicamente, a gente tem a dos neurocirurgiões, a gente tem a escala de Hunt-Hess, mas como a gente está numa aula de neuroimagem, né, eu vou falar da escala de Fisher. Né? Então, a escala de Fisher, ela vai graduar de 1 a 4 o sangramento, né, sendo que 1 é um sangramento que não dá para ver. Tá, mas então como é que você sabe que é hemorragia subaracnoide? O paciente vem com uma clínica compatível, muitas vezes você acaba funcionando um líquor e você vê, né, que tem sangramento, então, e não é um erro de função, né, então acaba fechando o diagnóstico, né, e dependendo do grau, a gente vê que o paciente pode ficar mais grave, né, então, um sangramento difuso, né, com menos de 1 milímetro, então uma fina lâmina, igual essa primeira imagem aqui, poderia ser um grau 2. Um grau 3, eu vou ter uma lâmina mais grossinha, né, mais de 1 milímetro. Normalmente, o que mais faz vasoespasmo é o grau 3, porque ele está ali em permeio do parênquima. O grau 4, normalmente, se ele é isolado, ele está dentro do ventrículo, né? Então, normalmente, ele faz um pouco menos de vasoespasmo para esses pacientes, né?
o hematoma extradural e o subdural. Então, o extradural, então, normalmente é decorrente de lesão de artéria cerebral média, né, um sangramento biconvexo que a gente consegue ver por aqui, às vezes tem desvio de linha média, pode ser por um trauma, às vezes, né, o paciente bateu, uma região ali mais temporal, acaba fraturando ali, pegando a cerebral média, o paciente tendo o hematoma. Normalmente o paciente tem aquele intervalo lúcido que sangra, o paciente apaga e depois ele volta, né, e depois apaga e nunca mais volta, se não for abordado, né. E o hematoma subdural, que a gente vê aqui, que ele é mais um lua crescente, né, que ele é um sangramento normalmente venoso, que a gente consegue ver um importante desvio de linha média, né. Aqui a gente consegue ver um pouquinho agora do AVC isquêmico, né, nessas duas imagens, lembrando que na tomografia de crânio, a gente não consegue ver o AVC nas primeiras horas, a gente tem alguns sinais precoces que a gente consegue pensar em AVE isquêmico, mas no geral a gente não consegue ver, né, a não ser ter alguns olhos bem treinados, porque a gente pode ter um sinal da artéria hiperdensa, então aqui a gente tem uma trombose de artéria cerebral média, né, aqui também, aqui a gente tem de basilar, a gente vai ter perda da diferenciação da substância branca e cinzenta, então aqui a gente consegue ver que diferencia um pouco mais, aqui já está tudo meio misturado. A gente tem apagamento de sulcos corticais, né, das cisternas, então a gente consegue ver mais ou menos aqui. Aqui a gente consegue ver melhor, aqui a gente vê que tem esse apagamento, né, e a gente vai ter alteração do sinal normal dos gânglios da base da ínsula, né, que do outro lado a gente consegue ver melhor, né, e a gente pode ver um edema cerebral também, que é mais inespecífico, mas são situações que, olhando uma tomografia de crânio no início, às vezes a gente pode perceber esses sinais e pensar num paciente está tendo um AVE isquêmico, né? Mas, então, se a gente não consegue ver o AVE isquêmico, por que a gente faz tomografia? É um dos primeiros exames que a gente acaba fazendo, para a gente descartar o sangramento. Descartou o sangramento, o paciente tem um déficit neurológico compatível, a gente vai fazer vários critérios, ver o NIH, e aí a gente acaba caracterizando como um AVE isquêmico. Então, aqui a gente consegue ver na ressonância, aqui a gente consegue ver na difusão, a gente vê que tem restrição, né, aqui que fica hiperintenso, né. A ressonância em difusão é o padrão ouro na detecção de eventos encefálicos isquêmicos, então a gente consegue ver super bem aqui, né. A isquemia, ela pode ser, então, aguda ou ela pode ser crônica, né. Então, a aguda, normalmente, ela pode causar desvio de linha média, compressão do ventrículo, né, ipsilateral, e a crônica é aquela lesão retrátil, né, que a gente falou lá atrás. Então, aqui a gente vê que o ventrículo está maior do que o contralateral, né, porque o parênquima reduziu de tamanho, ele atrofiou, né, ele cicatrizou, fibrosou, ele acaba puxando o ventrículo, né, e o ventrículo acaba aumentando de tamanho. Algumas lesões que a gente pode ver, né, e que a gente não precisa olhar e ter certeza do que é, mas a gente pode ter uma noção, existem vários tumores de sistema nervoso central, mas só para a gente conseguir ver mais ou menos. Então, aqui, na tomografia, a gente vê que ele é isodenso, isointenso em relação ao parênquima, então ele é quase da mesma cor do parênquima. Então, o meningioma, ele está aqui onde eu estou circulando, tá? Ele é um tumor extraaxial, tá? Então, a gente consegue ver ele aqui, no contraste, a gente consegue ver esse outro aqui, né? Que é algo que a gente não conseguiria ver tão bem sem contraste, né? Que fica meio duvidoso. O astrocitoma, a gente tem vários tipos de astrocitoma, né? A gente tem o pilocítico, difuso, anaplásico e o glioblastoma multiforme, né? E eles, normalmente, eles têm uma diferenciação, ele tem uma porção cística e uma porção mais densa. Então, aqui é a porção mais cística e aqui é mais densa. Em roxinho, cisto, e aqui a porção mais assim, em vermelho. Em várias imagens de ressonância aí pra gente ver. E o abscesso encefálico, né? Que normalmente na tomografia sem contraste é difícil de ver, na tomografia com contraste, a gente vê que tem aquele realce anelar, mas não é só o abscesso encefálico que faz um realce anelar.
Às vezes o glioblastoma multiforme faz esse realce, mas ele é mais difuso, as bordas não são bem delimitadas, né? Mas às vezes a gente acaba, pela clínica, a gente vai suspeitar de um abscesso, né? A gente vê essa imagem e a gente acaba fechando o diagnóstico. Aqui a gente vê uma ressonância, então vamos treinar novamente. O líquor aqui está branco, então a gente está em T2, né? Aqui a gente vai ter o líquor está preto, então isso aqui pode ser T1, mas pode ser flare. Como é que está a substância branca e cinzenta? Elas estão ao contrário, digamos. Então isso aqui é flare, né? O que cora maior que a água é mais hiperintenso, então é essa porção esbranquiçada. Isso aqui não é o sangramento, né? E a porção mais pretinha é o sangramento. A gente consegue ver ele aqui na difusão também. Então, resumindo, né, o exame de imagem é fundamental para a gente avaliar a maioria das patologias, né, a avaliação de diversas patologias e interpretar. O seu conhecimento tem que ser fundamental para todo médico generalista, né, e pelo menos o básico, né, para a gente conseguir ver o que é normal e o que não é. Né, a tomografia é o exame inicial realizado na maioria das patologias, né, o exame sem contraste, a tomo sem contraste, normalmente ela é inocente, não há VS isquêmico agudo, mas ele pode ter aqueles sinais que a gente já tinha visualizado, né? A ressonância tem várias ponderações, T1, T2, FLAIR, DWY e o ADC. A ressonância ponderada em difusão é o padrão ouro na detecção de eventos encefálicos isquêmicos. E é isso, gente. Muito obrigada.